Gente, Série B na tela. A sétima rodada acabou na quarta-feira, porque Remo e Paysandu jogaram a final do Campeonato Paraense lá no final de semana, né? Então os jogos foram adiados para o meio de semana. E aí teve o final da sétima rodada e já o início da oitava, né? A oitava rodada já iniciou. Então vamos lá falar um pouquinho desses jogos. Antes, deixa o like aqui, se você tá vendo na live, deixa o like. Se você tá vendo o canal de cortes, deixa o like. E não importa onde você tá assistindo, se inscreva aqui também no nosso canal. Corre lá no canal de lives para acompanhar a gente lá também. Corre no canal de cortes também para acompanhar a gente lá também, porque estamos sempre criando conteúdo aí para vocês, beleza? Mas vamos lá. Na tela, aqui os resultados de Remo e Vila Nova e América e Paysandu, né? Chegou um momento em que Remo e Paysandu estavam vencendo os dois jogos por 2-0. O Remo segurou o placar e conseguiu vencer um adversário direto, que é o Vila Nova, lá do topo da tabela. E a equipe do Paysandu não segurou o América e acabou empatando. Como ficaram na tabela de classificação? O Remo assume a vice-liderança do campeonato, ultrapassa o próprio Vila Nova, né? O Remo tinha 12 pontos, estava aqui em quarto lugar, vencendo, veio para a segunda posição. Então, olha como está bem a equipe do Remo na tabela de classificação. O Paysandu, por outro lado, estava na última colocação, mas enquanto estava ganhando o seu jogo, estava vindo pelo menos para 18ª posição, estava vindo para 5 pontos e ficava com um saldo de -3, ultrapassava a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então estava se reativando aí na disputa pela permanência. Mas toma um empate lá no final, né? Toma 2 gols lá no final da partida e cede o empate para a equipe do América. Então fica ainda numa situação bem complicada. Saiu pelo menos da lanterna, né? Porque se tivesse perdido estaria na lanterna do campeonato. Mas a lanterna que pertence agora ao Amazonas, né? A equipe do América, com esse resultado, ficou com os seus 10 pontos, né? Mas pelo menos não está aqui na 14ª posição. Se tivesse perdido o seu jogo, estaria com 9. Estaria mais atrás, né? Foi buscar pelo menos ali um empate. Mas acho que o torcedor do América, ele pensava nesse jogo aí como uma vitória, né? Para vir para 12 pontos e estacionar aqui na parte de cima da tabela, pertinho do G4, né? E já temos aqui também movimentação na tabela, porque a Ferroviária empatou o seu jogo com a equipe do Avaí. E a Ferroviária ganhou várias posições, porque tinha 10 pontos, mas tem muito empate, né? Então, assim, tava com 10 pontos aqui nesse miolo onde tem Chapecoense, Coritiba, Atlético, Operário, América, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. E aí, empatando, vem para 11 pontos. Vem aqui para a 7ª colocação, né? E o Avaí, com esse empate, perde a oportunidade também de encostar aqui na equipe do Remo. Ou ultrapassar até a equipe do Remo, né? Porque se tivesse ganho, teria ido para um saldo pelo menos de 6 e tem mais gols do que a equipe do Remo, né? Então teria assumido a segunda colocação de maneira pelo menos provisória, certo? Esse jogo aqui que aconteceu já ontem, né? Ferroviária e Avaí, 1-1 ontem à noite, já abrindo a rodada, tá? E agora também palpites dessa próxima rodada. Hoje tem Chapecoense e Cuiabá, se não me engano é o único jogo dessa noite de sexta, né? Chapecoense e Cuiabá às 7 horas. Chapecoense e Cuiabá, meus palpites aqui, cara. Chapecoense não vem muito mal na competição, não, né? Chapecoense tem aqui seus 10 pontos, mas apesar de não ter muita diferença para a equipe do Cuiabá, eu acho que o Cuiabá é mais time do que a Chape. Mesmo jogando fora de casa, eu vou de Cuiabá nesse jogo, certo? Chapecoense fez uma grande pontuação aí no início da competição, né? Vem muito bem aqui, né? Uma sequência muito boa da equipe da Chape, mas que perdeu lá as primeiras partidas e tal, e depois deu uma grande recuperada. Mas eu acho que a equipe da Chapecoense não tem time para bater de frente com o Cuiabá, certo? Então nesse jogo aí, sou mais Cuiabá, beleza? Operário e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui eu vou de Operário, né? O Operário não teve uma largada
tão boa assim na competição, mas o Botafogo é time lá da zona de rebaixamento, né? A única vitória que teve foi contra o time do Atlético Paranaense, né? Foi uma grande vitória ali, mas que fora isso não teve muito boas apresentações. Então pra mim é Operário. Vila Nova e Atlético Paranaense. Pela oscilação do Atlético Paranaense, eu vou de Vila Nova nesse jogo, jogando em casa. Atlético Paranaense pra mim não vem convencendo, né? Faz boas atuações, quer dizer, boas atuações eu não posso nem dizer porque eu não tô acompanhando, né? Mas teve alguns bons resultados, mas o que a gente imaginava ser um time muito bem organizado e que iria nadar de braçada, até agora não é um time que vem representando isso. Então pra mim é Vila Nova, tá? Nesse jogo de amanhã. Atlético e Novo Horizontino. Aqui eu vou seco no Novo Horizontino, apesar de estar dando algumas tropeçadas, eu vou no Novo Horizontino, certo? O Atlético até, velho, nesse ano, eu fui dar uma investigada, né? Porque muita gente estava dizendo, inclusive eu dizia, que os acionistas que estavam investindo no Atlético tinham saído do clube. Mas quem negociou a compra de parte das ações aí da equipe do Atlético foi um empresário que ele gerencia a carreira do Vinícius Júnior. Então o bicho tem pouquinho dinheiro, né? Será? O cara é agente do Vini Júnior, pô. Será que tem pouco dinheiro? Tava acompanhando isso aí também. Mas mesmo assim, ainda acho que o Atlético é um time que nessa Série B não vai lutar por grandes coisas, certo? Tá aqui na 15ª posição, tá uma posição abaixo do Novo Horizontino, mas olha a diferença de pontuação, né? Também. 4 pontos de diferença. Daqui pra cima é um bololô. Do Novo Horizontino pra cima é um emaranhado de gente, né? E do Atlético pra baixo são os desesperados. Será que o Criciúma sai dessa? Será que o Criciúma consegue melhorar nesse campeonato? Aí ficaria um bloco exato, né? Aqui embaixo dos times que vão brigar contra o rebaixamento. Mas, enfim, tem muita coisa ainda pra ser resolvida nessa Série B. Mas aqui eu vou de Novo Horizontino. Atlético Goianiense e Remo. Pô, é difícil, né? O Atlético Goianiense ainda não engatou, mas é um time que não tá também perdido, né? Eu vou de empate aqui, porque o Atlético Goianiense ainda não foi um time que me convenceu nessa Série B pra eu apostar seco nele contra um time lá de cima que é o Remo. Mesmo jogando em casa o Atlético Goianiense, eu vou de empate, Atlético e Remo. CRB e Criciúma. Olhando a tabela, não tem como a gente apostar no Criciúma, né? O CRB jogando em casa, acho que tem o favoritismo nesse jogo, tá? Até porque tá lá com 12 pontos, tá na beira do G4, então o favoritismo cai todo nas costas da equipe do CRB. Jogo aí no domingo, às 4 da tarde. Paysandu e Goiás. Jogo aí de um Goiás que quer brigar pelo acesso e o Paysandu uma equipe que luta contra o rebaixamento, né? Acho que agora fica claro, né, a situação da equipe do Paysandu. Tempos atrás aí conquistou a Copa Verde, mas perdeu o título do Paraense. Acho que isso também pode minar mais ainda a confiança da equipe na sequência da temporada. Então, nesse jogo aqui, mesmo jogando em casa, acho que eu vou de Goiás. Volta Redonda e Amazonas, duelo aí de times da parte de baixo da tabela. Eu acho que dá Volta Redonda pela fragilidade do Amazonas, né, acima de qualquer coisa. E por último, Coritiba contra América de Natal. América Mineiro, perdão. Eu vou de empate nesse jogo aqui por, sei lá, falta de opiniões aí sobre as equipes, talvez. Mas eu vou de empate aqui nesse duelo, beleza? Mas enfim, é isso aí. Série B na tela aí pra galera, beleza?